Boa noite, professor. Meu grupo vai falar sobre a independência mexicana e quem está presente é eu, Arthur, o Pedro e o Murilo. Antes de adentrarmos o assunto independência do México, é interessante falar sobre o quão importante o México é para a Espanha. E, para começar, o vice-reino da Nova Espanha, que era considerado México, era uma colônia constituída por um vasto território que se estendia desde o Mar das Antilhas no Pacífico e das fronteiras da Guatemala até as imensas províncias internas do leste e do oeste. A população do vice-reino em 1814 contava com cerca de 6 milhões de habitantes, e a cidade do México, que era a capital do vice-reino, tinha mais ou menos 168 mil habitantes, a segunda maior cidade do Império Espanhol, que perdia só para a capital Madrid. A Nova Espanha também era de longe a mais rica de todas as províncias espanholas. O controle espanhol sobre o mercado dessa colônia era exclusivamente monopolizado pela metrópole, proibindo assim o comércio com outros portos além do espanhol. E essas restrições administrativas e sociais, econômicas, acaba por gerar uma insatisfação na colônia. Agora tratando dessa sociedade colonial, essa sociedade apresentava principalmente três grupos. Os guaxupins, ou chapetones, que é a elite local nascida na Espanha, que ocupava a maior parte dos cargos administrativos da colônia. Os crioulos, que eram os filhos de espanhóis e também parte da elite local, porém nascidos na colônia, e logo eles não tinham os mesmos privilégios políticos que os guaxupins. E o terceiro grupo são os indígenas ou mestiços, que eram a massa trabalhadora explorada pelas elites, e o grupo que constituía a esmagadora maioria da população. Agora eu vou tratar sobre a invasão de Napoleão na Espanha, que devido à deposição de Fernando VII e à ascensão de José Bonaparte ao trono espanhol em julho de 1808, gerou uma crise sem precedentes nas colônias espanholas. Formaram-se na Espanha juntas provinciais que disputavam entre si o reconhecimento do México. Tanto a junta de Oviedo, que havia recebido garantia de ajuda da Inglaterra na luta contra a França, quanto a junta de Sevilha, que enviaram representantes ao México, onde, entretanto, as autoridades da capital mexicana não tiveram condições de decidir imediatamente qual das duas juntas era legítima. Assim, a audiência e uma minoria de peninsulares absolutistas se mostravam contrários ao reconhecimento de qualquer junta autoproclamada e insistiam que o México devia manter no cargo os funcionários reais até que surgisse um governo legítimo na metrópole espanhola. Surgindo assim dois grupos políticos distintos: os realistas ou absolutistas, que são contrários ao reconhecimento de qualquer junta e contrários à criação de um governo autônomo, acreditando que deveriam se manter fiéis à Espanha, ou os autonomistas, que acreditavam que o vice-rei deveria assumir o controle da colônia. O Conselho Municipal da Cidade do México, composto por uma maioria crioula, adotou em 15 de julho deste mesmo ano uma resolução que induziu o vice-rei a assumir o controle direto do governo em nome de Fernando VII, sob o argumento de que, na ausência ou incapacidade do rei, a soberania seria representada pelo reino e pelas classes que o formam, principalmente pelos tribunais superiores que ministram a justiça, e pelas corporações que representam o público. Assim, o Conselho solicita que o vice-rei
reconheça a soberania da nação e que convoque uma assembleia representativa nas cidades da Nova Espanha. Continuando, o Partido Absolutista decide que o único meio de impedir uma revolução na Nova Espanha, com conivência do vice-rei, era afastá-lo do poder. Então, em setembro de 1808, um grupo de aproximadamente 300 homens invade o palácio e prende o vice-rei, prendendo em seguida os outros demais apoiadores da ideia de um governo provisório. Agora, dando continuidade e início ao processo de independência mexicana, é importante colocar que no começo foi no rico centro agrícola de Querétaro, um grupo de crioulos um pouco mais abastados, eles começam a tramar uma conspiração revolucionária para derrubar os absolutistas espanhóis e sua audiência, conseguindo o apoio do pároco de uma pequena cidade chamada Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, que em 16 de setembro de 1810 ele proferiu o Grito de Dolores, pelo qual ele convocou indígenas e mestiços a se juntarem para um levante que tinha como por objetivo defender a religião, abolir os julgos responsáveis pela deposição do vice-rei e acabar com o tributo e outras marcas degradantes de subserviência à coroa espanhola. E é engraçado de colocar que esse pároco, ele em nenhum momento ele proibiu os seus seguidores de saquear. Muito pelo contrário, ele até incentivava eles a expropriarem os espanhóis. E o Grito de Dolores é de grande importância e simbologia, pois é com ele que se desencadeia a luta revolucionária em nome de Fernando VII e da Virgem de Guadalupe, o símbolo supremo da fé mexicana e que foi proclamada sua guardiã protetora. Como a gente pode ver na maioria dos filmes, se tem uma santinha com algum latino em filme americano, é a Virgem de Guadalupe. E a revolução, rapidamente, ela se alastrou por toda a intendência de Guanajuato, à medida que a população pagadora de impostos se levantava, transformando-se numa violenta guerra de retaliação contra os brancos, fossem eles peninsulares ou crioulos, uma vez que eram vistos pelos índios como seus opressores. E em 28 de outubro de 1810, Hidalgo e seus seguidores, que já somavam cerca de 80 mil, montam um acampamento do lado de fora da cidade do México e no dia 30 foram atacados por uma pequena tropa de soldados dos realistas, num desfiladeiro denominado Monte de las Cruces. Pela primeira vez, os rebeldes, sem treinamento algum, enfrentavam uma tropa de soldados disciplinados. Os rebeldes vencem o confronto, principalmente por causa de sua esmagadora superioridade numérica. Hidalgo perde 2.000 homens em batalha, porém perde outros 40 mil por deserção. O sonho de uma rápida vitória começa a se apagar quando Hidalgo perde metade de seus seguidores. Ainda permanece acampado do lado de fora da cidade por mais 3 dias, enviando mensagens e exigindo a capitulação, ou seja, a rendição, do vice-rei. Entretanto, relutantes em arriscar uma derrota total, os rebeldes se retiram para Querétaro, perdendo sua maior chance de vitória. Em 7 de novembro, os rebeldes sofrem uma grande derrota num confronto com o exército do general Cadilla, perto da aldeia de Alcuco, o que em grande medida significou o fim do levante. Após outras sucessivas derrotas, Hidalgo é destituído do comando por seus tenentes
e Hidalgo e seus principais oficiais foram capturados em Coahuila no final de março de 1811, e estes foram então transferidos para Chihuahua, julgados e executados em julho do mesmo ano. Entretanto, a revolução estava longe de ser sufocada. O padre José Maria Morelos e Inácio Lopes Rayón, que chefiavam forças rebeldes restantes na região de Badio, assumiram o comando do movimento. Morelos, um líder muito melhor que Hidalgo e um comandante muito mais habilidoso, foi reconhecido como o principal comandante. Morelos era mais ligado aos índios que o próprio Hidalgo. Ele adotou medidas importantes que tomaram os objetivos políticos e sociais da revolta mais claro. Dentre eles, a independência, uma forma congressional de governo e reformas sociais, dentre elas a abolição do tributo, da escravidão, do sistema de castas e das barreiras legais que impediam o avanço das classes baixas. Morelos também abandonou a lealdade à soberania do rei Fernando VII. Isso é muito importante, porque a partir daí ele conferiu à Virgem de Guadalupe um conteúdo patriótico muito mais profundo. Então, ele tira aquela imagem do rei e coloca a imagem de uma santa, o que vai fazer por si só as pessoas se cativarem mais. A partir daí, Morelos obteve numerosos êxitos e conquistou várias cidades, atingindo o ápice do seu poder enquanto ele capturou a importante cidade de Oaxaca, que lhe deu controle de grande parte do sul. Após a captura de Acapulco, em 1813, os feitos militares de Morelos começaram a declinar. Morelos organizou um congresso rebelde em Chilpancingo, que imediatamente conferiu o poder executivo a Morelos. É uma clara tentativa de consolidar o governo formal que pudesse solicitar reconhecimento às potências estrangeiras. Após isso, Morelos fracassa em tomar a cidade de Valladolid, a qual pretendia tornar sua capital. Outras derrotas seguintes abalaram a posição de Morelos no comando. E em julho de 1814, Morelos devolve o poder executivo ao Congresso e perde efetivamente o comando militar. E, com isso, o Congresso passa a mudar de lugar constantemente na intenção de fugir das forças realistas. E, em setembro de 1815, decidiu-se transferir a sede do Congresso para a Costa Leste. E Morelos foi incumbido da tarefa de defender o Congresso durante seu deslocamento por território que estava sob o comando dos realistas. E em 5 de novembro, os rebeldes são alcançados por um destacamento realista de 600 homens. No meio dessa confusão, Morelos é capturado e levado à cidade do México, onde foi julgado e condenado, sendo executado em 22 de dezembro de 1815, por um pelotão de fuzilamento. Tanto Morelos quanto Hidalgo eram padres, logo foram julgados pela Inquisição. E, em termos gerais, pode-se dizer que as forças comandadas por Morelos eram mais organizadas e tinham objetivos mais claros que as forças de Hidalgo. Com a volta de Fernando VII ao trono espanhol, muitos dos crioulos se sentem ameaçados, pois temem a fúria do rei contra os que tinham apoiado ideais de autonomia da colônia. E esse sentimento, somado aos seus interesses no poder, que seriam suprimidos pelos espanhóis de nascimento, os crioulos tomam a frente da Revolução pela Independência. Após alguns anos de guerra, é assinado em 24 de agosto de 1821 o Tratado de Córdoba,
que reconhecia o México como uma nação independente, tendo como signatários Augustin de Iturbide, representando os rebeldes independentes, e o então vice-rei Juan O'Donoghue, representando o rei Fernando VII. Estando concluído o processo de independência, Iturbide realiza uma entrada triunfal em setembro de 1821 na Cidade do México, tornando-se o monarca do Império Mexicano por um curto período de tempo. Em 1822, Iturbide dissolve o Congresso e gera revolta, com um levante comandado pelos generais Guadalupe Victoria e Antônio Lopes de Santana. Em 1823, o imperador abdica do trono. Após um ano na Europa, Iturbide volta ao México em julho de 1824, quando é preso e executado. A queda do imperador leva à criação de uma república federativa no México, com uma nova constituição baseada em partes na Constituição Liberal Espanhola de 1812. Agora que alcançado a independência, é importante colocar um ponto que, basicamente, a maioria dos processos de independência tem em comum, que é a formação de uma identidade nacional. E quanto à identidade nacional mexicana, a gente pode destacar que, após a independência, o uso da religião como um meio de identidade é algo que se identifica até hoje na cultura. E através principalmente da adoração de Nossa Senhora de Guadalupe. Igual eu mencionei anteriormente, que teve a substituição de visão de horizonte de Fernando VII para a Nossa Senhora de Guadalupe. E é importante também destacar o resgate do indigenismo, que gera uma identificação às populações indígenas e mestiças com um apelo à ancestralidade dos povos que vivem na região antes da chegada dos europeus, proclamando a nação mexicana como herdeiras diretas dos astecas. E, assim, esses aspectos, a religião e o indigenismo, possibilitam uma união entre os crioulos e indígenas que rechaçavam o caráter colonial espanhol e permitiram a construção de uma identidade nacional como uma nação mexicana e não mais como uma colônia espanhola. Obrigado, professor. Esse foi o nosso trabalho. Boa noite.